Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 11 de abril de 2025, sexta-feira. Ontem eu não pude gravar, mil perdões, mas a gente está de volta aqui na sexta-feira, que é aquele dia que eu me reservo aqui um pouco mais de latitude, de amplitude, para repensar as coisas ou para ressaborear as coisas que a gente comentou durante a semana. E essa foi uma semana particularmente, não sei, intensa sob um certo ponto de vista, porque eu me expus bastante, tanto do ponto afetivo quanto do ponto de vista também, vamos, sei lá, chamar de intelectual, sei lá, né, que eu compartilhei com vocês algumas coisas que me são muito caras em termos de pensamento e de visão, talvez para ajudar um pouco, né, a entender por que o radinho é como ele é. Então, obviamente também para, quem sabe, inspirar, né, você, outros raríssimos, a se aventurar por outros caminhos aí do conhecimento, porque alguns desses pensadores que eu citei, como Spinoza, como Deleuze, como Heráclitos, não são os caras mais populares do mundo. Muito provavelmente mais, você vai encontrar livros e livros de Marco Aurélio, as meditações estoicas, né, na Faria Lima, do que você vai encontrar necessariamente pensadores franceses da década de 70. Mas essa é uma sexta-feira com uma responsabilidade dupla, que é não só tentar empacotar um pouco, ou sei lá, costurar essa semana intensa, mas também eu tenho que ter em vista não só os últimos 7 dias, mas os próximos 15. Por quê? Porque por 2 semanas nós não teremos radinho, né? Esse final de semana eu e minha mulher viajamos, vamos ficar fora 2 semanas, 2 semanas de silêncio radiofônico, né? Nada impede, vocês já me conhecem, que em algum momento, não importa onde eu esteja, eu me sinta compelido a compartilhar alguma coisa e grave algum episódio em circunstâncias precárias. Vocês já me viram gravar aqui ao vento, em circunstâncias, sei lá, quartos de hotel, tudo é possível, né? Mas são 15 dias e 15 dias numa época em que cada dia é um caos depois do outro, né? Nada como um caos depois do outro. Estava conversando outro dia com um raríssimo muito querido aqui, que mora nos Estados Unidos e que obviamente está apavorado com as mudanças todas, super impactado com tudo que acontece, e aí a conversa estava tomando aquele rumo, o que será que vai acontecer nos próximos anos? E aí eu refleti um pouco e falei, olha, eu não sei o que vai acontecer nas próximas 24 horas, né? Vale lembrar que o dia hoje começa com uma notícia do Trump, argumentando que para lavar os seus lindos cabelos, lindos, realmente lindos, né, ele faz uma revolução na ciência e na tecnologia do chuveiro, né? Na verdade, o que ele está fazendo ali, ele está revertendo legislações que estavam tentando conter o quê? O desperdício de água nos Estados Unidos, né? Vale lembrar que a gente está diante de uma crise hídrica sem precedentes. Acho que eu tenho alguma notícia aqui que eu acho que eu esqueci de comentar com vocês, sobre algo que também afeta a subida de nível dos oceanos, não é? O aumento de nível dos oceanos, que é simplesmente o fato de que no mundo inteiro o solo está secando, né? Como está mais quente, o solo perde água por evaporação. Essa água, além do solo ficar seco, que é uma desgraça, não é? Além da gente ter drenado os aquíferos no mundo todo, agora o solo está mais seco e isso vai parar onde? Vai parar nos oceanos, mas o que interessa para o Trump justamente é aquele momento sensual, né, em que ele lava uma ablução do seu corpo espetacular e das suas madeixas simplesmente incríveis, não é? E ele vai reverter todos esses cuidados, né, que os Estados Unidos estavam tomando para conter um pouco de água. Então essa foi a notícia do dia, né? O presidente da nação, que era a mais poderosa do mundo e agora está apodrecendo por dentro, né? A gente está vendo praticamente uma implosão de um império diante dos nossos olhos. Ele está realmente preocupado com o fluxo de água na sua torneira, no seu chuveiro. Então, realmente, os próximos 15 dias, se já começou com chuveiro, cabeleira e água, imagina o que vai ser amanhã. Esse tipo de caos voluntário, sistemático, deliberado, né, provocado por esse governo, fica ainda mais gritante depois de eu ter lido um artigo do Simon Schwarzman no Estadão, que eu vou compartilhar com vocês,
em que ele menciona algo que realmente eu não tinha a menor ideia, né? Um documento que surgiu, acho que na década de 60, 50, acho que no final da década de 50, né? No auge da Guerra Fria, né? Um documento chamado Ciência, a Fronteira Sem Fim, The Endless Frontier. Uau, parece algum lema do, sei lá, Star Trek, Jornada nas Estrelas, né? Para o infinito e mais além. Não é? Que documento é esse? O presidente Roosevelt, antes de morrer, ele encomendou para um cientista cujo nome tem um nome bem diferente, é Vannevar alguma coisa, deixa eu procurar aqui. Eu conversei com o chefe, quer dizer, eu não sabia nada a respeito, e adivinha o que eu fiz? Eu fui perguntar para o ChatGPT o que ele podia me contar a respeito, e aí a conversa foi muito boa, e como sempre eu vou compartilhar o link e vocês vão poder beber dessa fonte. Então está aqui Vannevar Bush, que era um engenheiro americano. Ele produziu esse documento por encomenda de um presidente preocupado, né, com o futuro, e ele produziu esse documento cujo eixo central é o seguinte: a ciência é um motor fundamental da prosperidade de uma nação, ok? Pense no Lula, pense no Bolsonaro, pense em todos, na Dilma, e vamos voltar. Ciência é um motor nacional de prosperidade nacional. E aí o que o Vannevar acaba sugerindo é o seguinte: não adianta esperar que a iniciativa privada vá cuidar de ciência, porque ciência não tem um retorno imediato, né? A iniciativa privada, mais ou menos como o Trump, só consegue pensar no dia seguinte, não é? Então a gente tem que ter apoio do governo, né? O governo tem que bancar a pesquisa em ciência pura, e os cientistas têm que ter total liberdade para perseguir questões fundamentais sem interferência do governo, sem o governo estar preocupado se ele consegue lavar o cabelo ou não, ou a peruca, ou seja, o que aquilo for, né? Mas os Estados Unidos, ou qualquer país que se preze, deveria investir em educação e talento, como com bolsas, com programas educacionais, e aí deixar que depois a iniciativa privada se incumbisse, se divertisse com a aplicação dessa tecnologia. Uau, eu li isso e falei, meu Deus, que mundo é esse? Eu até conversei com o ChatGPT, nossa, quando eu leio uma história dessas, parece que eu estou ouvindo o Código de Hammurabi, né? Parece que eu estou ouvindo, sei lá, alguma coisa da Grécia Antiga, parece que eu estou vendo alguma coisa que é de uma outra civilização. Então quer dizer que em algum momento, né, um império, quer dizer, na verdade, que acabou tornando o país um império, né? Ele imagina, primeiro solicita um estudo desses, recebe um estudo desses espetacular e vai pautar o seu desenvolvimento. As suas próximas gerações vão ser influenciadas por medidas que têm a ver com a ciência. E vamos lá, o título Ciência, a Fronteira Sem Fim, eu acho que é muito, muito oportuno, não só porque essa questão de fronteira para os Estados Unidos, né, eles expandiram a fronteira, expulsando os coitados dos povos originais, né, mas, bom, se bem que agora a fronteira é a fronteira com o México e o cara quer colocar um muro, né, mas vamos esquecer isso um pouco, vamos pensar na questão de fronteira sem fim. Porque ciência é justamente isso, ela não para de progredir, ela não para de avançar, ela não para de ampliar os seus horizontes, ao contrário de algumas disciplinas que vão sempre voltar para o mesmo livro ou para o mesmo texto, que afinal é a base de tudo e que não, a gente já vai falar isso mais para frente. Uau, então isso já aconteceu uma vez. O que o ChatGPT me contou aqui, que o Simon Schwartzman acaba não contando, é que há uma década mais ou menos, quando o governo americano percebeu que a China estava comendo pela borda, né, a China estava fazendo avanços extraordinários e que os Estados Unidos estavam passando a ficar dependentes, por exemplo, de chips produzidos em Taiwan, né? Então vem um projeto bipartidário. Sim, é possível haver projetos acima da polarização, né, para dar uma refinada nesse projeto e fazer com que você não focasse não apenas em ciência pura, mas também em ciência aplicada e seguindo diretrizes estratégicas para o governo, por exemplo, computação quântica, por exemplo, fusão nuclear, por exemplo, produção de chips, uma tentativa, né, de colocar a ciência ainda mais a serviço de objetivos estratégicos. Isso foi proposto, isso na verdade não foi 100% implementado, uma coisa ou outra, sim, os detalhes vocês veem aqui. Não é? Aliás, com esse Ciência Sem Fronteira Sem Fim,
é criada a Fundação Nacional de Ciências, que obviamente é um alvo preferencial, né, dessa campanha, praticamente a invasão do Putin, né, um bombardeio do Trump contra a ciência. Nada escapa, da Fundação Nacional de Ciência não escapa, todo o que tem a ver com meteorologia, ciência, educação, as universidades não escapam. Aliás, vou dar um link aqui para um artigo muito interessante sobre como as universidades foram pressionadas pelo governo nazista, como elas foram pressionadas pelo governo fascista de Mussolini, como elas foram pressionadas pelo governo soviético. Então é uma longa história, né, de conflito, de tentativas de interferência totalitária na questão da produção de ciência. E aí, quando eu falei para o ChatGPT, eu falei, nossa, isso parece realmente, confrontando com o que a gente está vendo no noticiário, é uma história tão anacrônica. Ele falou, olha, mas isso já aconteceu antes, você quer aqui alguns exemplos históricos? Eu falei, por favor, né? Por favor, ilumine-me. E aí ele, obviamente, começa por onde, deixa eu pensar, com a queda de Roma. Né, o declínio de Roma, sobretudo no Ocidente. Roma, que tinha uma engenharia extraordinária, filosofia, poesia, arte avançadíssima, não é? Em um certo momento, Roma começa a estacionar. E aí o que ele está colocando aqui não é simplesmente a invasão de bárbaros ou crises climáticas, não, ele acaba colocando como uma das razões para isso o fanatismo religioso. Né? Na hora que você tem o fanatismo surgindo do cristianismo, pronto, as coisas começam a se complicar. Vale lembrar aqui, eu vou dar um link para um artigo um vídeo super interessante sobre a indústria editorial em Roma. Roma Antiga tinha um mercado de livrarias, bibliotecas, editores de livros, pujante. Alguns livros devem ter tido, sei lá, a Eneida de Virgílio, devem ter tido centenas de milhares de cópias feitas à mão. Né? Nenhuma casa que se prezasse podia, né, se chamar de, sei lá, minimamente educada se não tivesse um exemplar do Virgílio. Não é? Eu não preciso dizer que isso, obviamente, começou a cair em declínio na hora em que você começa a ter fanatismos que vão dizer que paga babá, não preciso dizer. Então, o primeiro exemplo, obviamente, é Roma. O segundo exemplo que ele acaba dando aqui é igualmente trágico. Aliás, vale lembrar que muito da cultura clássica greco e romana só chegou até a gente justamente por causa desse episódio aqui, que foi o Califado Abássida, né, em Bagdá. Né, vale lembrar que no começo do islamismo, nessa dinastia magnífica dos Abássidas, você tem ali o incentivo à exploração do conhecimento. Então você tem as casas da sabedoria, né, onde você tem manuscritos de todas as culturas sendo traduzidos, sendo lidos, e você tem ali, atraindo nessa casa do saber, da sabedoria, você tem eruditos que são muçulmanos, judeus, cristãos, todos eles ali trabalhando juntos para ressuscitar o que havia sido perdido com a queda de Roma. Vamos achar os manuscritos, vamos estudar Aristóteles, Euclides, Platão, seja o que for. Foram esses caras que foram traduzindo isso acabou sendo distribuído depois e foi criando a Renascença. Bom, em suma, uma época brilhante de tolerância, de curiosidade, de pesquisa, de conhecimento que acabou. Né, essa época magnífica, vamos dizer que lá por volta do século XIII, começa a entrar em xeque porque ortodoxia religiosa. Né, alguns caras vão falar, olha, veja bem, vocês estão fuçando esses outros livros aí, eu acho que isso não está bom, isso não dá sorte, porque, veja, a gente acabou de ser invadido pelos mongóis, né? Se os mongóis conseguiram nos vencer, é porque o nosso Deus invencível, vale lembrar que uma das coisas que atrai numa certa divindade é o quanto ela ajuda você a vencer guerras e massacres. Né? Por que você acha que Constantino virou cristão de uma hora para outra? Porque ele acha que foi isso que ajudou a vencer uma batalha ali em Roma. A mesma coisa para a expansão do islamismo, que é uma expansão basicamente militar, uma vitória atrás da outra. Então, quando eles começam a sofrer derrotas pelos mongóis, os mongóis são pagãos, na cabeça deles, dos muçulmanos, opa, então tem alguma coisa errada aí, então tá vendo? É vocês que estão abrindo muito a cabeça, estão ouvindo o radinho, não tinha radinho na época. Né? Então vamos voltar para a ortodoxia, então acabou, né? Lá se foi
não é? Aliás, o comentário que o ChatGPT faz com relação a esse episódio é que o florescimento intelectual é frágil, ele depende de uma matéria, de uma prosperidade material, claro, você precisa ter recursos, e também uma cultura de abertura, né? A hora que o dogmatismo e o medo dominam, tudo se evapora. Bom, outro momento também que infelizmente a casa caiu, a hora em que todo esse conhecimento do mundo clássico, grego, romano, de outras culturas também, começa a ser ressuscitado, né, trazido à tona de novo pelo mundo árabe, isso acaba tendo um impacto interessante, que é o Renascimento. O Renascimento, que você vai lembrar de Florença. Se você lembra de Florença, você vai lembrar de Leonardo da Vinci, você vai lembrar de Michelangelo, você vai lembrar de Galileu, por que não? Se você visitar Florença, por favor, visite o Museu de Galileu, você vai ver ali o telescópio que ele usava, uma coisa emocionante. Pois bem, né, você tem ali tudo que você pode imaginar, arquitetura, uma coisa maravilhosa, mas adivinha o que acontece logo na sequência? Em primeiro lugar surge um fanático religioso, Savonarola, que vai queimar muitos desses livros pagãos, e aí você tem o Lutero, que vai propor a reforma, vai propor a reforma protestante, e aí os católicos simplesmente espanam, né, e a questão se torna cada vez mais autoritária e reacionária. Vale lembrar que Galileu, a quem a gente deve tanto com relação à compreensão do universo, nada mais, nada menos, o cara quase foi para a fogueira, porque afinal a casa caiu e o momento mudou. Na China também tem uma coisa parecida com a dinastia Ming, Xing, eu não vou entrar nesse detalhe, eu não entendo muito de China, mas é uma coisa muito parecida. Você tem um retrocesso em termos de pesquisa, e aí eles se tornam cada vez mais burocráticos, e aí não é que eles se tornam... aí o cristianismo não pesa nada, mas o que pesa é o confucionismo, que é um modo de pensar absolutamente cristalizado, né, super tradicional, super burocrático, e talvez seja por conta do confucionismo que, por mais que a China tivesse avançando, né, em vários termos de ciência, de matemática, etc. e tal, ela tenha ficado para trás por muitos séculos. Revolução Industrial, a China nem se mexeu, não é? E aí um episódio mais recente, também que mais, na verdade, tem uma ressonância ainda maior com os dias de hoje, é como eu ia dizer assim, esse câncer horroroso que foi o nazismo na Alemanha. Né, depois da Primeira Guerra, que foi traumática para todo mundo e para a Alemanha ainda mais, você tem um breve período na Alemanha chamado República de Weimar, em que você tem, de novo um florescimento das artes, diversidade, pesquisa, etc. e tal. Aí vem o pessoal com coturno, né, o pessoal com o coturno, os nazistas vão falar que tudo isso é uma degeneração. Eu já comentei aqui daquela exposição que foi feita pelos nazistas com a arte degenerada. Eles achavam a arte moderna uma coisa degeneradíssima, um perigo para a civilização, e os nazistas se opunham ao que eles chamavam de ciência judaica, como se ciência tivesse, como se ciência tivesse sido circuncidada ou não, tanto faz, não é? Então, o que acaba acontecendo é grandes cérebros, grandes mentes acabam fugindo, né, da Alemanha nazista, como Einstein, o Freud, etc., e deixam tudo para trás. Então, mais uma prova, isso aconteceu faz 100 anos, né, isso está acontecendo de novo, não é? Mais uma prova que o populismo e o anti-intelectualismo podem ser simplesmente uma pá de cal, né, podem ser simplesmente o sepultamento de qualquer esperança que a gente possa ter com relação a progresso, não só progresso material, mas sobretudo progresso do pensamento, do entendimento. Né? O ChatGPT, para que a gente não desespere, ele lembra que muitas vezes, mesmo nessas épocas mais nefastas, menos propícias, sempre sobra alguma coisa aí no subterrâneo, né? Você tem alguma coisa preservando, às vezes podem ser bibliotecas escondidas, podem ser monastérios preservando algumas coisas, podem ser, essa fuga dos intelectuais criando novos centros de conhecimento. Mas normalmente isso aqui eu vou colocar, vou traduzir aqui o ChatGPT, as civilizações, elas podem sim se recuperar após períodos de trevas, mas isso normalmente
toma gerações, demora gerações. E muitas vezes a cultura recuperada não é mais a mesma. Então, é por isso que, veja bem, está fazendo uma suspensão radiofônica aqui por 15 dias, nessa época em que está sendo solapada, minada, fala aí, né, qualquer outro substantivo bonito, qualquer outro sinônimo inspirador ou desesperador para o que está acontecendo, é especialmente dramático. Né? Eu fico me sentindo com a responsabilidade de deixar aqui para vocês alguma coisa que sirva de luz, né? Nesse momento em que universidades estão sendo perseguidas, em que cientistas estão sendo perseguidos, em que a história está sendo reescrita, né? Em que medidas, que não só medidas com relação à educação, mas com relação ao meio ambiente, com relação à crise climática, também estão sendo revertidas. Vale lembrar, eu tenho outro artigo aqui dizendo que a desculpa mais recente desse desgoverno para atacar qualquer questionamento da crise climática é que isso dá medo nas crianças. Isso deixa as crianças com muito medo, isso gera estresse, isso gera ansiedade. Então, portanto, isso não é mais uma pauta. Portanto, então vamos apagar conteúdos dos sites governamentais, vamos cancelar, né, apoios de pesquisa, porque isso dá medo nas crianças. O que elas deviam ter medo é desse bicho-papão. Né? Se tem alguém que as crianças deveriam ter medo, são esses malucos autoritários, são esses malucos que vão querer justamente fazer com que a gente volte para uma idade absurda. Eu não sei, make America great again, great como? Eu não sei, fazer a América great, ou fazer qualquer país great, é aquilo que aquele documento, que é a ciência, a fronteira sem fim, isso faz alguém grande, não simplesmente voltar para a superstição, para o tribalismo, para o populismo, para o medo, para o ressentimento. Isso não faz nenhuma nação crescer. E outra leitura que o Estadão proporcionou hoje, para mim, foi uma leitura do Gabeira. Eu gosto muito de ler o Gabeira. Ele é uma figura já bastante vivida, é uma pessoa com uma serenidade, com uma sabedoria que eu acho mais do que oportunas. E ele está chamando a atenção justamente para aquilo que não está chamando tanta atenção, mas deveria, que é a questão da fome. Da fome que logo qualquer um de nós aqui vai acabar sentindo. Eu estou gravando isso aqui às 11h07 da manhã, não é? Então daqui a pouquinho provavelmente eu vou acionar algum aplicativo, um iFood da vida, algum entregador vai deixar isso para mim na portaria, e o que agora eu sei e que me dói um pouco mais e que me acaba incentivando a ser ainda mais generoso com as gorjetas é que, qual é o número? Acho que 40% desses entregadores já sofreram algum tipo de acidente. Vale lembrar que a situação deles é absolutamente precária do ponto de vista trabalhista, certo? Certo. E o que eu não sabia, o que eu realmente não sabia e que dói, é que 30%, se eu não me engano, acho que a estatística é essa, ou 25% ou 30%, desses entregadores vivem numa situação de insegurança alimentar. Ou seja, eles não têm certeza se eles vão conseguir fazer as refeições que você encomenda. Imagina, que eu acho isso de uma ironia tão perversa, né? de um contraste gigante. O cara está carregando ali alguma coisa que vai custar 100, 200 reais, né? E ele, para delícias maravilhosas dos melhores cozinheiros, e ele ali vai ganhar provavelmente um troco. E ele não tem, imagina, nem como sonhar com uma coisa parecida. Então, o que o Gabeira chama atenção, nem tanto para a questão dos entregadores, essa é uma questão um pouco mais específica, mas para uma questão mais ampla. Existe fome no mundo. E essa fome estava sendo combatida, ou de alguma maneira aliviada, por várias iniciativas humanitárias. Né? Essas iniciativas humanitárias, adivinham o que acontece, são um dos alvos preferenciais do Trump e do Elon Musk, que juram de pé junto que esse dinheiro é desperdiçado, sem reconhecer que isso vai... a hora que você tira o USAID e tantas outras ajudas humanitárias, você vai provocar a morte de centenas de milhares de crianças. Centenas de milhares de crianças deixam de morrer porque existe algum tipo de ajuda humanitária. A hora que, sem nenhuma razão, sem nenhuma matemática maior, sem nenhuma prova cabal, né, que justifique a sua ação, você suspende simplesmente por maldade no coração, né? Então o que você acaba fazendo
provocando a morte mortes que poderiam ser evitadas. E já que a gente está falando dessas coisas completamente insanas, muitas vezes baseadas em teorias da conspiração malucas, né? O Trump acaba se elegendo em cima de um monte de teoria da conspiração doida. Eu vou passar aqui para vocês um episódio se eu não me engano, de quem que é... Que dúvida, nem sei porque eu estou pensando, que obviamente é do The Rest is History, que é aquele podcast que eu sigo. Eles têm lá um clube que você pode participar, tem uns episódios gratuitos, né? Eles têm lá um clube e isso te dá direito a alguns episódios que são exclusivos. O Radinho não faz isso, vocês sabem que eu sou contra esse tipo de privilegiamento de quem paga ou quem não paga, que tudo é grátis. E agradeço aqui aos 13, são 13 ou são 14, agora eu estou perdendo a conta, uns super raríssimos que colaboram para que o Radinho tenha um pouco mais de sobrevida. Mas o que acontece é que no The Rest is History Club, né, veio uma conversa interessantíssima do Dominic Brooks com um cara chamado Phil Tinline, que é um cara que escreveu um livro, Os Fantasmas da Montanha de Ferro. Não, que não é nenhum livro de mistério, não é nenhum livro de nada, é sobre algo que começou de uma certa maneira, né, e terminou de outra. Na verdade, não vai terminar nunca mais. O que acontece é que na década de 60, uns rapazes ali que estavam escrevendo, os caras eram escritores, eles estavam escrevendo umas sátiras, etc. e tal. Os caras têm uma ideia, imagina, década de 60, uma década muito complicada, porque você tem a guerra do Vietnã, você tem a guerra da Coreia, depois da Segunda Guerra, todo mundo achando que ia ser um mundo de prosperidade e paz. Eles resolvem fazer uma brincadeira, uma paródia, né? Fazer uma sátira. E eles escrevem um livro chamado Reports of the Iron Mountain, né? O Relatório da Montanha de Ferro. Esse livro é uma ficção, mas ele faz de conta que ele é um relatório do governo sobre, não dessa vez sobre ciência, sobre a fronteira sem fim, não, sobre outra coisa sem fim, né? O que esse falso relatório, esse pseudo-relatório, ele faz é argumentar em favor da guerra sem fim. Porque, segundo esse relatório, o que faz realmente uma nação poderosa é a guerra sem fim. Porque a guerra, aí esse relatório começa a falar, a guerra tem inúmeros benefícios, ela avança a tecnologia, ela controla a população, ela abre novas frentes para a economia, ela muda o geopolítico e o ideal é que a guerra não acabe nunca, né? Então vale a pena manter a guerra sempre, porque a guerra é contra alguém, e quando você é contra alguém, quando você tem um inimigo, finalmente a humanidade consegue se unir. Então a guerra promove a coesão nacional. Então, se você quiser tiver uma nação coesa, né, coesa contra um inimigo comum, você tem que inventar uma guerra atrás da outra. O que, não sei se você se lembrou nesse momento do 1984, do George Orwell, que foi escrito, 20 anos antes disso, 20 ou 30, sei lá, né? O George Orwell também, quando ele imagina uma distopia, né, um mundo de pesadelo, ele imagina um mundo que tem lá um inimigo qualquer, que eu já esqueci qual era, se era Eurásia, eu nem lembro mais, né, e que é uma guerra permanente, que não tem fim, só que era uma guerra, obviamente, imaginária, falsa, mas era simplesmente para as pessoas odiarem alguma coisa externa. Então esse relatório propõe, fala, olha, isso é ótimo, isso é maravilhoso, é claro, vamos imaginar que por alguma razão qualquer as guerras acabassem, como é que você ia unir as pessoas? E aí eles falam, olha, quem sabe você poderia unir as pessoas falando sobre a crise climática, sobre o aquecimento global, mas isso ia demorar, você ia ter que educar primeiro, ia demorar uma geração até convencer as pessoas, então não pode, a gente tem que manter o complexo militar bélico em andamento. Isso era uma sátira. Isso era uma sátira, certo? Todo mundo na época, muita gente percebeu que aquilo era uma sátira, que ele estava justamente colocando o dedo na ferida de guerras que não acabavam mais. A guerra do Vietnã, que não fazia sentido nenhum, não acabava nunca, o governo não conseguia parar aquela desgraça, né? E ainda parou de um jeito humilhante, não é? Então, vou repetir, era uma sátira. Adivinha o que aconteceu? Passou algum tempo, algumas pessoas da extrema-direita, esses caras eram levemente de esquerda, não era extrema esquerda, mas alguns caras à direita começaram a dizer, meu Deus do céu, é isso então? Então nós estamos sendo manipulados pelo governo,
né? Então existe alguma coisa como um deep state, existe alguma coisa como um estado profundo, existe alguma coisa como elites globais pedófilas, que estão, essas guerras todas, na verdade, estão beneficiando uma elite dos Illuminati. E aí começa uma série de delírios que vão se refinando, né? Se você tem interesse por essas maluquices, ouça, por favor, a conversa, ou compre o livro, inclusive, né? Mas isso vai se desdobrando e imagina, quando os autores perceberam o que isso tinha virado, né? Que tinha virado o oposto do que eles podiam desejar, né? Tinha virado uma teoria da conspiração completamente insana, eles tentaram combater, falaram, não, primeiro que vocês estão reproduzindo o meu livro ilegalmente, segundo lugar, que, desculpa, é tudo mentira. Falaram, não é, você está voltando atrás porque a CIA ou o Deep State, ou essas agências governamentais estão, sei lá, torturando você, fizeram lavagem cerebral. Não, agora é tarde demais, a verdade veio à tona, né? Estamos todos sendo enganados. Não teve como reverter. Então, muitas teorias, e pior que demorou algumas décadas até esse ovo da serpente chocar, né? Isso começa a pegar realmente volume na década de 90, depois vem a internet, depois vem as redes sociais, depois vem os algoritmos, depois vem o gabinete do ódio, e aí começam a surgir coisas como QAnon, que acabou levando à eleição do Trump, não é mesmo? E essas ideias completamente fantasiosas, elas vão mudando de sentido, porque a primeira vez que alguém falou a palavra Deep State não é a mesma coisa que é usada hoje pelo Deep State, e essa ideia de que a globalização é uma conspiração contra a verdadeira autonomia e independência do povo americano, que é afinal diferente de todos os outros, eleito por Deus e bonito por natureza, e que o prédio da ONU, na verdade, é quase que uma espaçonave alienígena pousada em Nova York, cheia de gente querendo sabotar o verdadeiro. Tudo isso nasceu como uma sátira, uma piada que, infelizmente, tomou outro rumo, né? E o que é bastante assustador aqui para mim, sempre vai ser um motivo sei lá, de ficar inconformado ou de consternação, essa é a palavra correta, é porque que ideias de jerico se perpetuam mais do que ideias um pouco mais iluminadas, né? Talvez porque elas se baseiam em medo, talvez porque elas se baseiam na certeza da própria incompetência, na certeza da própria, sei lá, limitação em termos de entendimento. Então é mais fácil você imaginar. Não é que você está sendo manipulado por elites que, né, estão usando todo o seu poder intelectual e financeiro para tornar a sua vida pior, a culpa é do outro, né? Isso é uma coisa muito maluca, porque, veja, se você prestar atenção no que o Trump diz, é uma coisa maluca. Se a América é tão grande assim, por que ela é vítima? Por que ela é uma coitadinha que precisa ser protegida das tarifas e dos outros, do internacional? Por que essa vitimização? Né, por que colocar a culpa em algum bicho-papão externo? Né, uma das explicações para o que acabou acontecendo, que esse cara coloca, o autor coloca, é a Guerra Fria ter acabado. Né, quando você tinha a Guerra Fria, então toda a suspeita era voltada, ou todo o ódio era voltada contra, sei lá, a União Soviética. Na hora que você não tem mais um vilão, mas as guerras continuam. Desculpa, eu não tenho mais a União Soviética, então por que a gente ainda tem guerra? Então agora o vilão é interno, é Washington, é aquela capital tão longe, aquela capital com gente sofisticada, né, com lobbies, com muito dinheiro. Então é isso, a culpa é do governo, é do Deep State, né? A gente tem que desmantelar essas universidades que estão aí insinuando que gênero é isso e gênero é aquilo, né? Então começa a voltar contra si mesmo, começa a voltar para a própria base, que é a confiança no contrato social. E é assim que impérios desmoronam, é assim que Roma acaba, é assim que tudo vira fumaça, porque vai sempre ter gente sabendo apertar os botõezinhos certos, né? O botão do medo, o botão do ressentimento, né? O botão do tribalismo, e vão conseguir fazer com que mesmo estruturas magníficas que foram construídas, né, com muito carinho e amor e dedicação e altruísmo de muita gente, tudo isso seja desmantelado, né? E o tempo que a gente vai demorar para recuperar tudo isso, acho que não vão ser 2 semanas.
Então, esse é um episódio, eu adoraria terminar com alguma coisa um pouco mais bacaninha, inspiradora, algum bichinho engraçado, alguma planta curiosa, mas eu acho que não tem como a gente não ficar estupefato, né? Na verdade, se bem que se uma coisa natural da natureza humana, uma coisa literalmente natural para a espécie humana, é justamente a gente, essa intolerância com essa dissonância cognitiva, né? A gente não tolera, a gente não consegue conviver com essas coisas que não fecham, com essas coisas inexplicáveis, com essas coisas. Então é mais fácil a gente ou se dopar, né? Ou se fechar, ou se blindar, ou arrumar algum bode expiatório, né? Chamar de petralha ou de coxinha, ou seja o que for, né? E tentar tocar a vida da maneira mais surda possível. Né, faz parte, e lamento se eu estou aqui de alguma maneira prejudicando esse esforço que é perfeitamente compreensível, que é muito difícil manter a sanidade em tempos hostis. Mas, como disse o ChatGPT, mesmo em épocas obscuras, trevosas, não é, você consegue, ou a gente conseguiu manter algumas chamas acesas, a gente conseguiu manter alguns focos de resistência, a gente conseguiu manter alguns territórios de rebeldia, né? E é por essa que talvez que essa é a esperança, que de qualquer maneira essa modesta chama aqui, né, nesse longo túnel escuro, ela vai continuar acesa daqui a 15 dias. Então, cuidem-se, por favor. Eu espero ser capaz de dar alguma notícia nesse meio tempo. Um grande abraço e até a volta.